Olá, querido irmão e querida irmã, que é o pastor Estevão Figueiredo e mais uma vez estou muito feliz de poder compartilhar com vocês uma meditação aqui na série Minutos Proféticos. Mas antes, convido você para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que temos nesse momento de, através da meditação, ouvirmos um pouco das tuas instruções para nós, que nós possamos crescer em fé genuína a ti, para que assim a tua graça recaia sobre a nossa vida, pois nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, o tema de hoje é fé e obras. A Bíblia ensina que a salvação é única e exclusivamente por meio da graça, mediante a fé. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Algumas pessoas têm extrema dificuldade de conciliar o papel da fé com as obras na vida de um cristão. No início do segundo século, um cristão chamado Marcião desenvolveu uma teologia dualista, ensinando que o Deus apresentado no Velho Testamento era diferente do Novo e que o verdadeiro Salvador era o Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo. Porém, para sustentar suas ideias, Marcião dizia que o cânon bíblico, ou seja, os livros inspirados por Deus, eram compostos apenas pelo Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Para Marcião, era difícil conciliar a mensagem da graça encontradas nesses livros com o restante das Escrituras, que traziam elementos judaicos da guarda da lei de Deus. O livro de Tiago era desqualificado por Marcião, devido às suas declarações sobre a importância das obras na vida dos crentes. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 17 a 19, diz: Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queridos, afinal de contas, a Bíblia estaria se contradizendo? As obras podem nos salvar ou somente a fé é suficiente? Tiago e Paulo estão em contradição? Será que Marcião estaria certo em crer que, por Jesus ser o Salvador, o Antigo Testamento deveria ser desconsiderado, pois lá ensinava a salvação pelas obras? Será que, ao aceitar Jesus, não precisamos guardar mais a lei de Deus, pois a salvação é somente pela fé? Bom, essa última pergunta o próprio Jesus responde em Mateus 5, 17 a 19, que devemos continuar obedecendo à lei de Deus até que o céu e a terra passem. Queridos, a aparente contradição acontece porque tanto Marcião quanto muitos hoje não entendem o papel da lei e das obras na vida do cristão. Paulo e Tiago estão falando para públicos diferentes de assuntos diferentes. Fica melhor de se entender quando não só analisamos o que eles dizem, mas também o que eles não dizem. Por exemplo, Paulo diz: somos salvos pela graça mediante a fé. Do que Paulo está falando? Do meio de salvação, que é a graça. Paulo não diz que as obras não fazem parte da vida dos que têm fé. Ele só diz que elas não podem salvar.
O outro exemplo, o de Tiago, Tiago diz: a fé sem as obras é morta. Do que Tiago está falando? Da fé genuína, aquela que é acompanhada por obras. Tiago não diz que as obras salvam. Ele só diz que a fé verdadeira é acompanhada por obras, ou seja, obediência à vontade de Deus. Vamos juntar as duas coisas, ou as duas declarações. Jesus salva por sua graça aqueles que têm fé. Embora as obras não salvem, elas mostram se tenho uma fé genuína ou se é apenas da boca para fora. Vejamos o que a irmã Ellen White diz no livro Beneficência Social, página 315 e 316. Nesse trecho, ela diz o seguinte: se formos fiéis no cumprimento da parte que nos toca, cooperando com Ele, Deus operará por nosso intermédio, para executar a sua vontade. Mas Ele não poderá operar por nosso intermédio se não fizermos nenhum esforço. Se temos de alcançar a vida eterna, precisamos trabalhar e trabalhar fervorosamente. Não nos permitamos ser enganados pela afirmação constantemente repetida: tudo o que tendes fazer é crer. Fé e obras são dois remos que precisam ser usados com igualdade se esperamos progredir contra a corrente da incredulidade. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. O cristão é um homem de pensamento e de ação. Sua fé fixa suas raízes firmemente em Cristo. Pela fé e boas obras, ele mantém sua espiritualidade forte e saudável, e sua força espiritual cresce ao procurar ele praticar as obras de Deus. Querido irmão e querida irmã, o que Marcião e tantos outros não entenderam é que, mesmo no Antigo Testamento, a salvação sempre foi por meio da graça, que era demonstrada nos ritos do santuário, aonde o pecador conduzia um cordeirinho e confessava os seus pecados em arrependimento sobre aquele animal, e assim, ao degolar aquele animal, aquele pecador recebia então a graça por meio da morte de um inocente. Davi disse: salva-me por tua graça. Salmo capítulo 6, verso 4. Fé e obras são como dois remos que, para conduzir o barquinho para frente em linha reta, devem ser usados ao mesmo tempo e com a mesma força. Por isso eu pergunto: como está a tua espiritualidade hoje? Tem buscado uma vida de obediência a Deus, demonstrando assim uma fé genuína, de modo a fortalecer o seu relacionamento com Deus? Ou tem apenas professado uma fé superficial em Deus, desprovida de obediência através das obras? Lembre-se que na Bíblia a fé não é apenas fruto de uma declaração. Que hoje você possa reconsagrar sua devoção a Deus por meio de uma fé genuína, como ensina Tiago, uma fé acompanhada de obediência à lei de Deus. Que Deus abençoe você nesse dia. Um grande abraço.